Função afim, representação gráfica. Então, vamos agora mostrar para você no detalhe como é que a gente faz a construção, a representação gráfica de uma função afim. Eu peguei aqui o exemplo de uma função afim, f de x igual a 2x mais 1, tá bom? O coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é 1. Né? Eu quero aproveitar o momento para te dizer o seguinte: essa função, o que é que ela faz com o valor de x? Olha só, para qualquer valor de x que eu colocar aqui, para qualquer valor que eu colocar no lugar do x, ela vai multiplicar esse valor de x por 2 e o resultado vai somar com 1. Tá bom? Essa é a ideia, tá bom? Então, para construir o gráfico dessa função afim, nós vamos atribuir aleatoriamente valores para x, de modo que a gente possa observar um crescimento linear dessa função. Então, o primeiro valor que eu escolhi foi para x igual a menos 2. Então, vou pegar essa função e vou trocar o x por menos 2. Como é que fica? F de x, que é menos 2, é igual a 2 que multiplica x, que é menos 2, mais 1. F de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2, menos 4, repete, mais 1. F de menos 2 é igual a menos 4 mais 1, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. O sinal do maior é menos, 4 menos 1, 3. Então, F de menos 2 é igual a menos 3. O que isso quer dizer? Quando o x for menos 2, o y é menos 3. Lembrando que aqui a gente pode montar um para-ordenado. Eu vou explicar adiante, certo? Outro valor que eu peguei aí, para x igual a menos 1. Da mesma forma, eu vou pegar a equação e trocar o x por menos 1. Eu vou ter f de x, que agora é menos 1, é igual a 2 vezes x, que é menos 1, mais 1. Eu vou ter f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. F de menos 1 é igual a menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Ou seja, quando x é menos 1, o meu y é menos 1. Continuando, para x igual a 0, mesma ideia, vou pegar a função e trocar o x por 0. Eu vou ter que f de x, que é 0, é igual a 2 vezes x, que é 0, mais 1. Você sabe que essa multiplicação aqui vai dar 0. Então, só vai restar que f de 0 é igual a 1. Quando x é 0, o y é 1. Para x igual a 1, nós vamos ter que, pegando a função f de x, que é 1, é igual a 2 vezes x, que é 1, mais 1. F de 1 é igual, multiplicando, eu vou ter 2 mais 1, portanto, f de 1 é igual a 3. Então, quando x é 1, o y é 3. Ou, essa função ela transforma um 1 em 3. Tá bom? Para x igual a 2, eu vou ter que, pegando a função f de x, que é 2, é igual a 2 vezes x, que é 2, mais 1. F de 2 é igual, multiplicando, eu tenho 4 mais 1. F de 2 é igual a 5. Então, quando x é 2, y é 5. Ou, essa função ela pega o número 2 e transforma no número 5. Tá bom? A partir dessas informações, a gente pode montar uma tabela, certo? A partir dessas informações, a gente pode montar uma tabela para nos ficar mais organizado, diríamos assim. Então, eu montei a tabela. Primeira coluna, valores de x. Aqui eu tenho, né, os valores de y, que é a mesma coisa que f de x. E a terceira coluna, o para-ordenado que eu consigo formar. Lembrando que cada para-ordenado vai representar um ponto no plano cartesiano. Então, de acordo com o que a gente fez aqui, quando o x é menos 2, o y é menos 3. Tá bom? Então, a gente forma um para-ordenado x menos 2, y menos 3. Quando o x, agora aqui, quando o x é menos 1, o y é menos 1. Tá aqui, quando o x é menos 1, o y é menos 1. Então, eu vou ter o para-ordenado x menos 1, y menos 1. Quando o x é 0,
quando x é 0, o meu y é 1. Né? Quando x é 0, o meu y é 1. Aí eu vou ter o par ordenado x0, y1. Quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 1, o y é 3. Aí eu vou ter o par ordenado x1, y3. Quando o x é 2, o y é 5. x2, y é 5. Então eu vou ter o par ordenado 2 e 5. Esses pontos nós vamos localizar no plano cartesiano para podermos fazer o gráfico dessa função. Bem, vamos aqui continuar a representação gráfica da função f de x igual a 2x mais 1. Então, eu repeti aqui novamente a tabela, né, com os valores de x, valores de y e seus respectivos pares ordenados. Então, como eu falei, a gente vai pegar cada par ordenado e representar ele no plano cartesiano, já que ele vai representar um ponto nesse plano. Então, vamos lá. O primeiro par ordenado, x menos 2, y menos 3. Está aqui, ó. X menos 2, y menos 3. É esse ponto aqui. O próximo, x menos 1, y menos 1. X menos 1, y menos 1. Está aqui. O próximo é x0, y1. Um detalhe importante, ó. Como a coordenada x aqui é 0, o ponto vai ficar sobre esse valor de y, né? x0, y1. Então, o ponto vai ficar sobre esse valor de y, beleza? O próximo, x é 1, y3. Né? X é 1, y é 3. Está aqui. Né? E o próximo, x é 2, y é 5. x2 sobe, y5. Então, o ponto vai ficar aqui. Traçamos, né? Traçamos uma reta. Observe, antes de mais nada, que todos esses pontos eles ficam alinhados. Essa é uma característica bem interessante no caso da função afim. Todos os pontos são alinhados. Se todos os pontos estão alinhados, eu posso traçar uma reta passando por todos esses pontos. Essa seria a representação gráfica da função f de x igual a 2x mais 1. Vamos aqui para uma observação muito importante. Olha só. Primeira, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Não esqueça disso. O gráfico de toda função afim é sempre uma reta, ok? Para representarmos o gráfico de uma função afim, é necessário apenas 2 pontos. Eu usei aqui, 5 pontos. Mas, para você fazer o esboço, né, do gráfico de uma função afim, você pode usar apenas 2 pontos. Isso porque, por 2 pontos, a gente consegue traçar e definir uma reta. Vamos lá. Observação 3. Uma função afim será crescente se o a for maior que 0. Uma função afim será crescente se o coeficiente angular for um número maior que 0. Então, ela será crescente. Ela terá esse comportamento aqui, né? À medida que o x aumenta, o y também aumenta, tá bom? De tal forma que uma função afim, observação 4, uma função afim será decrescente se o coeficiente angular for menor que 0. Então, a representação gráfica terá esse comportamento, de modo que, quando ela é decrescente, à medida que o x aumenta, o y vai diminuir, tá bom? Continuando aí, observação de número 5, o zero da função ou a raiz de uma função afim obtemos fazendo f de x igual a 0. Olha só, gente, a raiz de uma função é exatamente o valor de x para qual o y vai ser 0. De tal forma que a gente pode entender que a raiz de uma função é o valor em que a reta corta o eixo x, certo? Então, eu tenho aqui o exemplo. Eu tenho a função f de x igual a menos 2x mais 10. Eu quero descobrir para qual valor de x o y é 0. Eu quero descobrir qual valor de x a reta corta o eixo das abscissas. Para isso, é só você pegar o f de x e fazer igual a 0.
né? É só você pegar o f de x e igualar a zero. F de x aqui, no meu exemplo, é quem? F de x no meu exemplo é quem? É menos 2x mais 10. Então, ó, f de x aqui é menos 2x mais 10 igual a zero. Resolvendo a equação, eu tenho menos 2x igual, esse 10 vai passar com o sinal trocado, vai passar menos 10, né? Podemos multiplicar tudo por menos 1, aqui vai ficar 2x igual a 10. X é igual a 10 dividido, esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 10 dividido por 2, que é 5. Então, aqui, esse valor de x é a raiz da minha função, é o valor de x para o qual o y é zero, né? Isso em representação gráfica, a gente vai ter a seguinte situação, né? A raiz 5 quer dizer que o gráfico dessa função aqui, ela corta o eixo x no valor 5, é onde ela corta o eixo x. A raiz da função é onde ela corta o eixo das abscissas, então ela vai cortar em 5. E eu quero chamar a atenção para você, esse 10 aqui, né? Como é que eu sei que esse gráfico vai cortar o eixo y no valor 10? Por esse motivo aqui, ó. O coeficiente linear, como a gente viu no estudo da equação da reta, o coeficiente linear, né? Ele representa um ponto em que a reta corta o eixo y. Então, a raiz da função é onde o gráfico corta o eixo das abscissas, é o valor em que ela corta o eixo das abscissas. E o coeficiente linear é o valor em que o gráfico corta o eixo das ordenadas. Essas são informações extremamente importantes, principalmente quando você se depara com uma questão que pede para você escrever a função representada por um determinado gráfico.